E aí, galera do YouTube, estou aparecendo hoje para falar com vocês sobre meus altos e baixos com alimentação saudável. Algumas pessoas pediram em comentários que eu me lembre, e aí eu já tinha colocado na minha listinha de coisas que eu acho que vocês, gostariam de ouvir. Nesse mês de agosto, eu vou trazer 3 vídeos sobre alimentação e o último eu vou fazer também um pedido de comentário, que agora eu tenho comentário, agora eu tô assim popularzíssima nesse YouTube. Eu vou demorar para trazer tudo que sugeriram, porque eu faço 4 vídeos por mês, só no mês seguinte que eu vou trazer outros temas, tá? Eu não sou nutricionista para poder falar de dieta. E alguns temas que estão sendo pedidos são coisas que eu não sou especialista. Na verdade, eu sou especialista em quê? A única coisa que eu sei da minha vida é ensinar inglês e ensinar gramática. Essa foi minha área por muito tempo. E é isso que eu consigo falar com propriedade. Todo o resto que eu trouxe aqui, eu peço que vocês, como adultos que acessam a internet, filtrem, né? Então eu trouxe aqui a minha experiência pessoal, foi pedido e eu trouxe para vocês. Eu vou trazer para vocês nas próximas semanas 6 regras da minha alimentação razoavelmente saudável, 5 coisas que eu faço para não chutar o balde na dieta e vou trazer como o modo caverna me trouxe um glow up e a minha dificuldade em viver na caverna. Vale a pena se inscrever no canal e esperar esses próximos conteúdos que vão sair, geralmente terça ou quarta-feira. A não ser que não saia, porque esse mês é meu aniversário, pode ser que eu atrase um pouquinho nos vídeos. Então aqui pro vídeo de hoje eu vou trazer 8 fases da minha vida que vão compondo a minha dieta atual, né? Foram muitos altos e baixos, realmente muitos, os baixos foram muito baixos. Já sendo justa, eu vou trazer aqui já a primeira fase, que é uma coisa que é incontrolável. Eu só tive a sorte de já nascer nesse ambiente e eu sou muito grata. Eu tive um ambiente de comida saudável morando com os meus pais. Muito do que a gente come depende do ambiente aonde a gente tá. E o primeiro ambiente, né, o ambiente da casa onde você cresce, onde você é criado, ele vai ditar muito sobre a sua alimentação. Eu acredito que muito do que tem no ambiente é o que te estimula a gostar ou não de alguma coisa. Minha mãe e meu pai sempre foram muito saudáveis na dieta, então o que tinha na minha casa para comer era sempre arroz, feijão, a mistura, muita fruta e besteiras, coisas assim que minha mãe e meu pai chamavam de besteira, assim, coisas que a gente via na casa das outras pessoas. Meus pais não gostavam de comprar, sempre optavam por frutas. E aí era horrível, porque às vezes eu falava, mãe, tô com vontade de comer um doce, ela mandava comer uma maçã. Terrível, terrível, mas hoje eu sou muito grata porque eu não tenho dificuldade com fruta nenhuma. Eu como, assim, tirando maçã, que eu acho que eu já comi a cota da vida de maçã. Mas o ambiente, né, o primeiro ambiente que eu fui exposta, esse negócio que a gente ouve, que as mães tentam não deixar os filhos comer nada com açúcar até os 2 anos. Eu não sei se minha mãe chegou a fazer isso comigo. A minha mãe, ela sempre foi muito regradinha com comida. Quando ela inventava uma dieta pra ela, todo mundo tinha que entrar justo, né? Porque ela que preparava comida pra todo mundo, boa parte da minha infância. E então eu vim de um cenário onde minha mãe sempre cozinhou e sempre tinha então almoço, janta, tudo bonitinho pra gente. Coisinhas tipo de café da tarde, essas coisas. Não tinha muito, ai, bolacha, essas coisas. Não, minha mãe geralmente mandava nós comer fruta. Meu pai que ligava mais pra coisa de café da manhã, então no dia que ele tava em casa a gente acabava tomando café, mas eu cresci, na verdade, assim, tipo, segunda a sexta, não ligava muito pra fazer as 5 alimentações. Eu almoçava bem, jantava bem e comia aí algumas coisinhas aleatórias, geralmente fruta no meio da tarde, que era até o que minha mãe mandava pra escola. Ela enrolava uma maçã num guardanapo e era isso que eu comia de tarde, quando eu era criança. A segunda fase que eu acredito que já foi mudando um pouco a minha alimentação foi na adolescência, tá? Aquele momento que você realmente fica muitas horas fora de casa, aí você realmente tem que começar a comprar comida fora de casa, que você vai ficar muito tempo. A minha mãe me liberou o VR dela. Nossa, eu era a adolescente mais feliz do mundo, porque eu usava o VR da minha mãe. Então, naqueles tempos de escola que eu tinha que sair de manhã estudar numa escola, de tarde era em outra, o intervalo eu voltava pra casa, ela sempre deixava a marmitinha pronta. Minha mãe é incrível, gente, ela deixava 3 marmitinhas, um pra cada filho. Então eu voltava pra casa, comia a marmita rapidão e ia pra segunda escola, né, ETEC. E lá, quando eu não comia merenda, que às vezes dava também na ETEC, eu comia alguma coisa no VR da minha mãe. Essa parte, eu acredito que eu comecei a ter já contato com coisas mais industrializadas, mais comida mais
tipo, pronta, que você come o que tem ali na rua. Então, comecei a comer mais lanche, comer coisinhas assim de padaria, lanchonete, coisas extremamente processadas. O meu irmão, por exemplo, levava marmita. Eu lembro que ele levava marmita. Mano, a marmita podre. Ele chegava em casa com a marmita suja. Eu tinha até medo de abrir, que ele ficava o dia inteiro fora, tadinho. Eu já cheguei na fase do VR, né? Minha mãe já começou a trabalhar, então para facilitar ali não tinha mais muito preparo, ela me dava o VR. Aí na fase da minha irmã, ela já fazia frutinha cortadinha e um monte de coisa que ela comprava no mercado assim para ela levar pronto. Então eu comecei a ter mais contato com coisas realmente industrializadas, processadas, nessa fase que eu já ficava muito tempo fora de casa. E aí, na minha fase adulta, quando eu comecei, né, a trabalhar, comecei a comer muito do que meu pai e minha mãe não comprava, salgadinho, era mais salgadinho mesmo, eu era viciada, miojo. E aí foi a hora que, né, eu até coloquei aqui na terceira fase, que foi o primeiro oi das minhas pedras do rim. Eu comecei a ter, então, já algumas consequências muito rápido de uma alimentação não tão saudável. Eu não fui assim de um extremo ao outro, eu não parei de comer coisas saudáveis e comecei a comer coisas totalmente não saudáveis. E não demorou muito, meu irmão também teve essa fase e aí a gente descobriu que talvez seja aí alguma coisa genética. E a gente tinha que tomar cuidado. Minha mãe e meu pai ficou mais então em cima da gente para comer saudável e não comer coisas não saudáveis, tipo suco de pozinho. Minha mãe e meu pai parou de comprar quando tinha. Muitas vezes ou a gente não tomava nada durante as alimentações, que minha mãe também começou a entrar na área da saúde, via que essas coisas não fazia bem. Ela não deixava a gente tomar água meia hora antes nem meia hora depois, porque ela viu que não era bom, né, antes das refeições e depois. Ela começou então a tomar super cuidado com isso. Teve fases também que meu pai e minha mãe faziam suco de polpa, que era um pouco mais saudável que o suco de pozinho, senão eles faziam suco natural. Então, realmente eu tinha sempre um ambiente muito puxando pro saudável. E aí, quando eu saía, que eu queria, né, chutar o balde, vou escolher, tenho dinheiro aqui, eu que vou escolher o que eu vou comer. Aí eu acabava comendo uma coisa não saudável, mas, né, não era para tanto para começar a surgir pedra desse jeito, no ritmo que surgia. Então, eu era já desde os 15 anos a que tinha pedra no rim, vira e mexe, tinha crises que eu tinha que ir no hospital e fazer ultrassom, ver como que tava, quantas tinha, porque aí já era plural, sempre tinha algumas pedras no rim, eu só tinha que controlar meio que o tamanho. Porque aí se for grande, aí começa a ser ruim, porque não sai, não vai embora. Então a gente já tinha esse alerta aí, ó. Pode ser que seja uma coisa que a gente vai ter que investigar depois. Não vou poder nunca chutar o balde total, porque tem essa parte genética aí que já tá puxando. Aí a quarta fase que eu considero que mudou minha dieta foi quando eu casei. Quarta fase, casei. 2 adolescentes fazendo compras. Gente, quando você casa jovem, eu acho que na verdade qualquer idade, mas eu e o Thiago casamos com 21 anos. Imagina, 2 pessoas de 21 anos no mercado. A gente ganhou uma geladeira do meu padrinho. E assim, eu nunca tinha tido uma geladeira antes. E agora a gente tem que encher essa geladeira de comida. Então a gente comprava, assim, Coca-Cola, Danone, Danette. Eram 2 pessoas, a gente ia comprar e ia deixar ali. Nem ia ter aquela concorrência de irmãos, sabe? Vou comprar e vou deixar lá, mas pode ser que meus irmãos comam, que acontecia muito. Um monte de miojo, um monte de salgadinho. Eu tinha acabado de sair de casa, então, né, eu comecei a descobrir como que funcionava essa vida de fazer sua própria comida, porque eu só fui ter essa experiência saindo de casa. Minha mãe e meu pai nunca colocaram eu e meus irmãos para fazer a nossa própria comida. Sempre era minha mãe ou meu pai que fazia. Eu fui aprender a fazer arroz lá para os meus 14 anos, um dia que meu pai e minha mãe tinham viajado e por acaso não tinha comida. Geralmente eles sempre deixavam tudo pronto e meu pai me ensinou por telefone. Então assim, eu realmente fui uma pessoa que demorei para começar a ter esse jeito assim com casa, né, com tarefas de um adulto funcional. Então, depois dessa quarta fase, que, né, recém-casada, tentando entender como que faz, quando eu fazia comida eu acabava fazendo demais, porque aí eu tentava fazer o que eu fazia quando tava numa casa com 5 pessoas e só tinha 2. Eu e o Thiago ainda tentando acertar as rotinas, então assim, tinha excesso, estrago, desperdício, e aí chegou a quinta fase, que essa foi a fase realmente mais difícil. Não, vai ter mais difícil lá pra frente. Mas essa fase foi difícil. O Thiago começou a trabalhar no Outback, e, gente, eu acho que eu casei com 56 quilos ou 57. Quando eu fui perceber, eu tava com 67. Então, assim, eu ganhei 10 quilos nessa fase. Casei e o Thiago começou a trabalhar no Outback.
E por quê? Porque o Thiago às vezes trazia alguma coisa, algum delivery que não foi entregue e eles iam ter que jogar fora, ele trazia pra casa. Às vezes ele tinha, né, o break dele que ele podia pedir, ele trazia pra casa. Quando a gente ia pro restaurante, a gente tinha 50% de desconto de funcionário. Todo lugar que a gente ia, a gente foi até pro Rio de Janeiro, a gente comia no Outback. A gente comia no Outback sempre, sempre, sempre. E assim, comidas que são boas, é legal você comer de vez em quando, mas assim, na frequência que eu comia, não era saudável. Fora quando ele começou a trabalhar com iFood, que às vezes também ele ia entregar e aí o cliente desistia da compra, ele trazia pra casa. E eu comia tudo que ele trazia eu comia demais. E, nossa, sem regra, tudo que tinha é isso, estamos comendo. Até que chegou então a sexta fase, que foi o quê? Uma pedra gigante, cirurgia, dieta rígida e medo de comer. Essa fase foi bem doida, acho que foi a que eu mais documentei no Instagram, e aí é a hora que eu começo a perceber que eu falava demais, pensava de menos, assim, porque eu falava tanto para as pessoas dos meus problemas que eu não parava para pensar o que eu vou fazer para resolver. Eu simplesmente ia, assim, tomando atitudes drásticas. E aí a pedra gigante, né, foi uma pedra no rim que eu tive, que ela tava com quase 1 centímetro, não ia mais descer. Tinha que fazer cirurgia, ela já tava empacando no canal. E aí eu pensei, eu não posso ir embora com esse tipo de problema, eu preciso descobrir o que eu tenho. Então, eu tive que pagar bem caro pra fazer uma cirurgia, tive que pedir dinheiro emprestado, porque foi uma cirurgia urgente, que o SUS não queria cobrir, porque não era tão urgente ao ponto de passar eu na frente de alguém. Mas era meio urgente, porque a pedra empacava e eu já tinha muita dor. Então, o susto que eu levei por causa dessa cirurgia, né, da necessidade dessa cirurgia, que eu fiquei assim, meu, não adianta nada, eu junto dinheiro e construo uma parte da minha casa. A gente tinha, né, tido grandes dívidas, que a gente tinha construído a casa em cima da casa da minha mãe. E aí depois junta dinheiro para tentar comprar passagem para ir embora, né, para esse plano nosso de intercâmbio. E aí do nada chegou uma conta gigantesca que eu tive que pagar. Graças a Deus tive o empréstimo, mas assim, foi muito frustrante porque eu tentava controlar tantas coisas e o que dava no meu controle, que é comer bem, me alimentar bem para eu ter um corpo saudável, eu tava nem aí. E isso foi aí uma coisa que eu errei bastante. Comecei a fazer um monte de exame para tentar descobrir por que eu tinha tanta pedra. Eu sei que, né, eu tinha cometido vários erros de alimentação antes, mas realmente tinha alguma coisa genética ali, porque não era a única que tinha passado pela cirurgia. Meu irmão tinha passado alguns anos antes. Fiquei com medo, e aí esse medo se transferiu para comida. E aí eu comecei a ter uma dieta assim um pouco mais rígida. Eu comecei a pedir pro Thiago trazer talvez menos comidas não saudáveis. A gente começou a mudar um pouquinho o mercado, mas 6 meses depois da cirurgia, eu fiz exames e eu já tava com mais 5 pedras no meu rim. E aí eu comecei a ficar mais rígida ainda, né? Nessa hora realmente foi o ápice da loucura, porque eu comecei a ficar com medo de comer. Como assim eu tinha feito uma cirurgia e depois de 6 meses eu já tava com 5 pedras, sendo que na minha cabeça eu tava fazendo uma dieta legal. Então eu comecei a restringir tudo. E aí nisso eu só reparei que eu tava realmente com alguma coisa errada no quesito da alimentação, quando as pessoas começaram a me olhar e falar, Anabel, você emagreceu. E aí, lógico que tem toda aquela romantização, né? Ah, é porque eu tava bem acima do peso, eu comecei a ficar com um peso normal. Mas eu não fiz do jeito certo, né? E nem era meu objetivo emagrecer. Eu só comecei a restringir porque eu achava que todo o resto ia me fazer mal. E aí eu passei com o nutricionista, comecei a entender o que eu tava fazendo de errado, mas mesmo assim, na minha cabeça, todo mundo tava errado, até a nutricionista. Então, eu continuei restringindo várias coisas até um ponto que dos 68 quilos eu fui pra 52. E nisso tudo, já tava aqui fora. Então, assim, além de passar por todas essas mudanças de dieta, eu passei uma mudança de país. E aí, eu cheguei aqui, eu tinha muito medo de comer qualquer coisa, tava tentando procurar as coisas mais parecidas com a dieta do Brasil. Algumas coisas eu não achava, tinha dificuldade, tanto aqui na Irlanda quanto lá na Itália. E aí eu comecei a perder quilo atrás de quilo e realmente eu não tava bem. Devia estar faltando várias vitaminas no meu corpo, não estava saudável. Isso engloba a sétima fase da minha vida, né, que foram os médicos, o diagnóstico, um pouco mais de extremismo, porque eu comecei realmente a restringir tudo o que eu achava que ia me fazer mal. E aí tá o lado ruim, né, das pessoas que ficam vendo dicas
pela internet. Às vezes você tá vendo um negócio que você não tá percebendo que tá te fazendo mal. Converse com profissionais. Se você puder falar com um terapeuta, nutricionista, ou enfim, ter aí uns feedbacks de alguém que esteja te observando, porque eu nem reparei que eu tava perdendo tanto quilo, até eu perceber que minhas roupas estavam muito largas. Mas em relação ao meu diagnóstico, eu consegui entender o que eu tinha e tenho, e hoje eu tomo remédio de uso contínuo. Quando alguém vai pro Brasil, tem que me trazer, porque eu não quero ficar com mais 1 milhão de pedras. E aí agora eu tô conseguindo ter uma dieta saudável e as minhas pedras estabilizaram. Depois de 2 anos que eu passei por essa fase de muita pedra, muita areia, cristais, né, no rim, na urina, eu consegui finalmente ter um exame que eu fiz recentemente, agora que eu fui pro Brasil, eu não tinha pedra no rim. E no geral de alimentação não tava faltando muitas vitaminas, né, muitas coisas. Tinha uma coisinha ou outra faltando, mas enfim, eu acho que tô com uma dieta mais equilibrada. Que aí entra na 8ª fase, que foi o equilíbrio, né? Eu primeiro comia muito miojo, salgadinho, e são coisas, gente, que eu amo, eu amo. Eu amo miojo, eu amo salgadinho, Cheetos, eu amo muita coisa salgada. Salame, meu problema é o sal. Então, eu passei de não ligar nada e comer muito dessas coisas pra realmente restringir, tipo, de um jeito que se eu ia pra um lugar comer um sanduíche, eu abria o sanduíche e eu tirava os frios. Eu comia, tipo, só o pão, a salada e o molho. Péssimo, né? Teve até a minha fase na Itália que eu parei de comer carne e falei, é isso, agora eu vou virar vegetariana porque eu vou morrer se eu comer carne e todo mundo deveria parar. Esse exercício de reflexão que eu trouxe pra vocês é bom porque às vezes tem gente que se cobra de ter uma dieta melhor, mas você tá num momento da vida que infelizmente não dá pra você encaixar essa dieta melhor. Teve momentos das minhas dietas que foram momentos ruins, porque eu não sabia como fazer de um jeito melhor. Foi um momento ruim, porque eu ainda estava aprendendo. Teve momentos que foram ruins, porque simplesmente eu não tinha outra opção. Quando eu ficava o dia inteiro fora de casa, eu não conseguia, né, preparar todas as minhas alimentações. Era uma fase que eu realmente tinha que comer qualquer coisa na rua. Claro, né, tem algumas escolhas que você pode estar fazendo, por exemplo, levar marmitinhas, frutas. Mas é bom você refletir nisso, porque às vezes você tá num momento da sua vida que não vai dar para encaixar, talvez coisas tão saudáveis no seu dia a dia, dá para melhorar, sempre dá para melhorar, mas às vezes não vai dar para ser aquela dieta 100%, e você tá se cobrando de ser uma dieta igual, sei lá, qualquer outra pessoa que tenha situações de vida até um pouco mais leves do que as suas. E caso você repare, né, que não, eu tô num momento da vida que não dá para melhorar e na verdade não é só um momento, isso daí vai ficar muitos anos, eu vou ficar nessa rotina, aí você reparar quais são minhas limitações e quais são as coisas que dá pra fazer dentro da situação que eu tô. Dá pra eu começar a colocar uma frutinha antes de cada, sei lá, qualquer coisa que eu for comer na rua. Dá pra eu, talvez, colocar uma proteína de boa qualidade, ovo, que é a proteína mais barata, dentro de algum período do meu dia, colocar ali, esquentar no micro-ondas ou tentar comer logo de manhã. Então, você reparando nessas coisas do seu dia a dia, em qual fase da vida você tá, você consegue agir diante disso, porque você sabe onde você tá e o que dá pra você fazer pra melhorar isso, ou o que você pode se perdoar porque realmente não cabe uma melhora dentro do seu cenário. É isso que eu trouxe pra vocês hoje. Se vocês forem se identificando, vai aí refletindo na vida de vocês. Quem sabe até colocar aí um comentário, eu acho que eu tô nessa fase da minha vida, não tinha reparado. Só pra gente saber aí que nós não somos os únicos que fazem merda, né, com a alimentação. Fica aí o aprendizado, né, nem sempre a gente vai acertar, às vezes a gente só vai acertar depois de errar muito e tentar demais. Mas cheguei num equilíbrio que eu acho que hoje tá legal. Conta aí pra mim, vocês estão numa fase de dificuldade ou já acharam um equilíbrio? Vocês têm alguma coisa que vocês querem melhorar? Só a nível de conversa, porque eu não consigo aconselhar muito, né? Porque eu não sou nutricionista. Obrigada por terem visto esse vídeo até o final. Vejo vocês nos próximos e tchau, tchau!